Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem florescer mesmo em tempos difíceis, enquanto outras, mesmo cercadas de oportunidades, continuam secas por dentro, sem avanço, sem paz e sem fruto? Essa pergunta mexe com muita gente, porque no fundo todos nós queremos crescer, prosperar, viver o propósito de Deus e ver nossa vida dar certo. Mas o Salmo 1 revela uma verdade poderosa que muita gente lê e não percebe de imediato. Existe uma diferença profunda entre apenas viver e estar plantado. Existe uma diferença entre correr de um lado para o outro atrás de respostas e criar raízes no lugar certo. E talvez o grande segredo da sua próxima fase não esteja em fazer mais força, mas em entender onde sua alma está plantada. O Salmo 1 descreve o homem bem-aventurado, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Em vez disso, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E então vem a imagem que muda tudo. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no seu tempo, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Essa não é apenas uma figura bonita, essa é uma chave espiritual. Porque Deus não está falando de uma planta qualquer, Ele está falando de uma árvore. A árvore tem raiz, a árvore tem estrutura, a árvore resiste ao vento, a árvore atravessa estações. A árvore não vive de aparência, a árvore não depende de aplauso, a árvore não cresce da noite para o dia. E talvez esse seja exatamente o ponto que o nosso tempo tem dificuldade de aceitar. Nós vivemos na geração da pressa, da comparação, da ansiedade, da recompensa instantânea. As pessoas querem frutos sem raiz, colheitas sem processo, promessas sem permanência. Mas no reino de Deus existe um princípio que não muda. Primeiro Deus trabalha as raízes, depois Ele libera os frutos. Primeiro Ele firma você. Depois Ele expande você. Primeiro Ele aprofunda, depois Ele exalta. E é por isso que tanta gente se frustra, porque olha para o fruto de alguém, mas não viu os anos de profundidade, silêncio, disciplina e fidelidade daquela pessoa com Deus. O Salmo 1 mostra que a verdadeira prosperidade não nasce do acaso, mas da posição espiritual correta. A árvore está plantada junto às águas. Isso significa constância de fonte. Isso significa proximidade daquilo que sustenta. Isso significa viver conectado com aquilo que alimenta a alma. E aqui está uma pergunta importante: do que você tem se alimentado? Porque ninguém frutifica consumindo apenas medo, distração, comparação e barulho. Ninguém permanece verde vivendo apenas do que o mundo oferece. Há muita gente cansada, vazia e sobrecarregada porque está tentando sobreviver sem estar junto às águas. Está tentando parecer forte, mas por dentro está seca. Está tentando produzir, mas sem renovação. Está tentando vencer, mas sem presença de Deus no centro. E o texto diz que o justo medita na palavra de dia e de noite. Isso não fala apenas de leitura mecânica, fala de absorção, fala de deixar a verdade de Deus descer do entendimento para o coração. Fala de repetir, considerar, mastigar espiritualmente aquilo que o céu já declarou, porque a sua mente sempre vai produzir de acordo com aquilo que mais recebe. Se você alimenta sua mente com derrota, insegurança e confusão, sua vida começa a caminhar nessa direção. Mas quando você alimenta sua mente com a palavra, algo começa a mudar por dentro. Sua visão muda, sua coragem muda, sua paz muda, sua postura muda. E quando a postura muda, as decisões também mudam. E quando as decisões mudam, os resultados começam a mudar. É por isso que o Salmo 1 não está falando apenas de religião, está falando de transformação, está falando de alinhamento, está falando de alguém que não se deixa moldar pelo ambiente, mas se deixa formar pela verdade de Deus. E isso é muito forte, porque o texto também mostra que existe influência espiritual no caminho da vida. Ele começa dizendo que o homem bem-aventurado não anda segundo certos conselhos.
Isso quer dizer que nem toda voz merece acesso à sua mente, nem toda opinião merece espaço no seu coração, nem todo caminho bonito leva para um destino de paz. Há conselhos que parecem modernos, inteligentes e atraentes, mas secam a alma, enfraquecem a fé e afastam a pessoa do propósito. Muita gente perdeu tempo porque ouviu a voz errada. Muita gente enfraqueceu porque se sentou em ambientes que zombam da fé, da disciplina, da pureza, da obediência e da perseverança. O Salmo 1 está dizendo que prosperidade espiritual e prosperidade de vida também passam pelas companhias, pelos conselhos e pelos ambientes que você aceita. O lugar onde você se assenta influencia o fruto que você vai gerar. E então vem uma das partes mais lindas desse texto. A árvore dá fruto no seu tempo. Perceba isso, no seu tempo. Nem antes, nem depois. Existe um tempo certo. Isso fala diretamente com quem está ansioso, se comparando, se sentindo atrasado, olhando para a vida dos outros e pensando que a própria história não anda. Deus não trabalha no relógio da comparação. Deus trabalha no tempo do propósito. Há frutos que só aparecem depois que a raiz está pronta para sustentá-los. Há portas que só se abrem quando o seu caráter consegue permanecer em pé depois que elas se abrirem. Há orações que parecem demoradas, mas na verdade estão sendo preparadas para não destruir você quando forem respondidas. O fruto no tempo certo não é atraso, é proteção. O fruto no tempo certo não é descaso de Deus, é sabedoria de Deus. Porque aquilo que vem antes da hora pode impressionar por um momento, mas não se sustenta. O que vem no tempo certo permanece. E talvez hoje você esteja vivendo exatamente essa tensão. Você sabe que Deus prometeu, você sabe que carrega algo dentro de si, você sabe que existe mais, mas ainda não viu o fruto do jeito que imaginou. Então ouça isso com fé. Se você continuar plantado junto às águas, se continuar buscando a Deus, meditando na palavra, rejeitando os conselhos errados e permanecendo em retidão, o seu fruto virá. Não porque você for perfeito, mas porque Deus é fiel. Não porque o ambiente será sempre favorável, mas porque sua fonte não depende do ambiente. A árvore do Salmo 1 enfrenta a estação, mas não perde a fonte. E esse talvez seja um dos sinais mais fortes de maturidade espiritual. Continuar verde, mesmo quando o cenário está seco. Continuar firme, mesmo quando nem todos entendem. Continuar crendo, mesmo quando o resultado ainda não apareceu. O texto ainda diz que as folhas não caem. Isso fala de preservação, de vigor, de continuidade. Não significa ausência de luta, mas presença de sustentação. É Deus dizendo que quem vive enraizado nele não será destruído por qualquer vento. Pode até passar por dias difíceis, mas não será arrancado. Pode até enfrentar oposição, mas não perderá a essência. Pode até viver processos, mas não será abandonado. E por fim vem a afirmação que tanto chama a atenção: tudo quanto fizer, prosperará. Muita gente lê isso pensando apenas em dinheiro, bens ou crescimento material, mas a prosperidade bíblica é mais profunda. Ela começa na alma, passa pela mente, alcança as decisões, toca o trabalho, os relacionamentos, a família, a paz interior e sim, também pode refletir em provisão, portas abertas e crescimento. Prosperar, na visão de Deus, é avançar com propósito, é viver debaixo de direção, é produzir fruto que permanece, é não viver em vão. E aqui está algo que eu acredito ser essencial. Prosperidade sem raiz vira arrogância, mas prosperidade com Deus vira testemunho. O Salmo 1 não ensina apenas como crescer, ele ensina como vencer sem se perder, ensina como frutificar sem romper com a fonte. Então, se hoje você sente que Deus está te chamando para uma vida mais profunda, mais firme, mais cheia de propósito, talvez o convite seja simples e poderoso. Volte para junto das águas, volte para a palavra, volte para a meditação constante, volte para o temor do Senhor. Volte para a retidão,
porque quando você se posiciona, o céu sustenta. Quando você cria raiz, o fruto encontra caminho. E quando você permanece em Deus, até aquilo que parecia parado começa a ganhar direção. Não despreze o processo de ser plantado. Não despreze os dias silenciosos. Não despreze a fase em que ninguém vê, porque é exatamente aí que Deus prepara o que vai sustentar aquilo que todos ainda verão. E se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: "Eu quero ser essa árvore". Isso fortalece sua fé e declara seu posicionamento. E se você quer continuar recebendo mensagens como essa, que unem fé, direção, prosperidade e propósito à luz da palavra, se inscreva agora mesmo no canal A Trilha da Prosperidade, porque aqui a gente não fala apenas de crescer por fora, mas de prosperar de verdade, com raiz, com propósito e com Deus no centro de tudo.